Olá, pessoal. Estamos aqui no TV Cresce, canal 8. Siga-nos nas nossas redes sociais, compartilhe. Vamos agregar conhecimento, esclarecer as dúvidas do nosso público. Eu estou aqui com a doutora Helena Moreira, do escritório Moreira Martins Advogados, no quadro O Advogado Responde. Doutora Helena, especialista em direito imobiliário com foco voltado para a lei do inquilinato, que vai nos esclarecer acerca das dúvidas mais recorrentes que tangem a locação imobiliária. Olá, presidente Geraldo. É um prazer estar aqui com o senhor para esclarecer essas dúvidas, estar aqui no Cresce DF, que é a casa do corretor de imóveis, e estou à disposição para tirar as dúvidas, esclarecer tudo que precisa saber para conduzir uma boa locação. Ok, doutora Helena, vamos começar com a primeira pergunta, que é bem recorrente. Sabe que no contrato de locação, na locação de imóveis, existem diversas nuances e causa dúvidas, né? Até para nós que estamos no mercado imobiliário, a gente tem que recorrer de vez em quando à lei. Isso. E a primeira pergunta é, doutora, moro de aluguel, o locador pode vender o imóvel no período da locação? A resposta é sim. O locador tem o direito de venda do imóvel porque ele é o proprietário, de fato. No caso, quando o imóvel está alocado, ele cede a posse, mas não a propriedade. Então, ele pode vender desde que respeitado o direito de preferência, notificando o inquilino de que ele pretende vender aquele imóvel, em quais condições, e dar um prazo de 30 dias para que ele se manifeste se tem interesse ou não na aquisição daquele imóvel. Então, parte do pressuposto que o locatário é um comprador em potencial. Sim. Ok. A segunda pergunta é, o locador pode pedir de volta o imóvel com prazo de contrato vigente? Não. A lei estabelece uma regra que o contrato vigente, ele dá ao locatário uma garantia, uma segurança de que durante o período da locação ele vai estar resguardado no direito de moradia. Então, não existe a hipótese de, durante a vigência do contrato, o locador pedir o imóvel de volta. Isso gera muitas dúvidas, porque para o locatário é possível, sim, rescindir a locação antecipadamente, mas esse mesmo direito não se comunica ao locador, certo? Ok, bem esclarecido, doutora. Obrigado. A terceira pergunta, o locatário quer devolver o imóvel antes do vencimento do contrato. Como calcular a multa? Exatamente o oposto que a gente disse, né? Ele pode devolver desde que ele pague a multa de rescisão antecipada. Então, a gente tem uma formulazinha, né? Uma equação para fazer essa conta. Geralmente, os contratos utilizam uma regra de 3 vezes o valor do aluguel como multa por rescisão antecipada. Então, a gente calcula 3 vezes o valor do aluguel, divide pela quantidade de meses que está previsto o contrato, de vigência do contrato, e multiplica pela quantidade de meses que faltam para terminar o contrato. Então não é sobre o contrato, é sobre o prazo de vigência do contrato, o Exato. restante. A multa é proporcional, a lei já Proporcional. prevê que ela é proporcional, senão ficaria uma situação onerosa demais para o locatário, né? Independente do período que ele cumpriu, ele pagar uma multa cheia. Então, a lei já prevê que essa multa deve ser calculada proporcionalmente ao tempo que ele ocupou e que falta para cumprir o contrato. Muito bem, bom esclarecimento. Outra dúvida também aqui recorrente é o reajuste e revisão do aluguel. Qual a diferença entre os dois? Existe muita dúvida também com relação a essa situação. O reajuste, ele é aquele que é previsto no contrato, anualmente. Né? Todos os contratinhos têm lá cláusula de reajuste anual pelo índice X, geralmente utilizado o IGPM. Então, independente de valorização de mercado, de qualquer situação, esse contrato ele vai ser reajustado anualmente. Agora, nesse período, agora recente, é que a gente tem tido muitas dúvidas também com relação a essa situação, porque o IGPM, que é um índice que é praticado no mercado, ele vem sofrendo uma deflação e ele está atualmente negativo. Então, surgem várias dúvidas, né, das administradoras de imóveis, dos corretores, se deve ser aplicado o reajuste negativo e diminuir o valor do aluguel. E a resposta é não. A gente, até
antigamente até se praticava dessa forma, mas recentemente o STJ entendeu que não é cabível uma deflação do aluguel. É necessário que, nesse caso, seja mantido o valor nominal. Então, se no ano passado eu tive um reajuste de 10% e nesse ano eu não tive reajuste porque está negativo, vai manter o valor que foi reajustado a última vez. Porém, se tiver positivo, obviamente, isso vai sofrendo reajustes anuais normalmente. Já a revisão do valor do aluguel é sim uma alteração do valor de acordo com o mercado. Nesse caso, ele não pode ser aplicado antes de um prazo mínimo de 3 anos de vigência do aluguel, com o mesmo locatário. Então, tem ali uma locação de 3 anos, que seria aí no caso. Venceu o aluguel, 12 meses, venceu o prazo anual, 12 meses, reajuste. 24 meses, reajuste. 3 anos, 36 meses, aí sim o proprietário pode verificar se houve uma alteração do valor de mercado, fazer uma pesquisa mercadológica e, se houve um aumento, ele pode propor o aumento do aluguel para o inquilino. Da mesma forma, o inquilino também tem o direito de pedir a revisão do aluguel se houve uma desvalorização daquele imóvel, certo? Nesses casos, ambos podem apresentar suas propostas e entrar num acordo. Isso aí pode ser livremente pactuado entre proprietário e inquilino. Entretanto, se não tiver um acordo, existe a previsão legal de uma ação revisional de aluguel, que também, tanto quanto o proprietário quanto o inquilino, podem acionar a justiça para que seja praticado e aplicado o reajuste ou reajuste para maior ou para menor, vamos dizer assim, do valor do aluguel de acordo com o valor de mercado. Doutora, veio a calhar, porque hoje eu estava dirigindo, meu telefone tocou e alguém locatário fez essa pergunta. Olha, meu contrato está, a correção está defasado. Como eu devo fazer? Vai ter o reajuste agora. Eu quero que reajusta para menos, redução. E eu não respondi ela legalmente, eu só disse, há meses atrás, teve uma correção pelo IGPM, mais usado, de 33%, 34%. A senhora gostaria que tivesse corrigido, se fosse naquele mês, porque agora essa senhora vai pedir uma redução de aluguel baseado no índice que está negativo, Se daqui 1 ano ou 2 tiver um reajuste, nessa proporção vai haver um descontentamento por parte do proprietário e vai haver uma animosidade, claro, na negociação. Exatamente. Então, deixa como está. Foi mais que ótimo que a senhora esclareceu. Exatamente. Legalmente. Tudo parte do bom senso, Quando a gente vivenciou esse aumento do IGPM, o que a gente fez foi um trabalho muito intenso de negociação entre proprietários e locatários para a gente trazer um equilíbrio para a relação contratual, porque realmente o índice de 33% ele é exorbitante, para muitas situações. Talvez para uma locação com um valor de aluguel menor não represente tanto, mas nas locações maiores poderia até inviabilizar determinadas situações. Então, a gente fez um trabalho muito intenso de negociação e muitos proprietários aceitaram reajustar só 10%, para ele estava tranquilo. Foi ótimo. E agora, nessa situação também, a gente tem uma deflação. Se o inquilino ele bate o pé e quer diminuir, depois lá na frente ele não vai poder reclamar se o proprietário quiser aplicar o reajuste que estiver sendo aplicado, se ele for muito alto. O bom senso também nessa situação é manter o valor. Mas, além do bom senso, nesta situação atual, existe uma previsão de entendimento jurisprudencial de que deve-se manter o valor nominal ali que está sendo praticado naquele momento. Nem aumento, nem deságio. Então, tudo é uma conversa, é uma condução ali da relação. E o mercado, vai de acordo com o valor, com a procura. Tivemos, recentemente, o problema da pandemia, que tivemos muitas vezes o imóvel comercial reduziu, deixar de cobrar aluguel, porque o comércio teve que se fechar, Exatamente. Então, tudo tem que ser negociado. E a senhora que me fez a pergunta foi esclarecimento aí legalmente. Eu disse que negociar, ela perguntou sobre negociação, que não ia aceitar continuar com o mesmo valor, já que o índice
né? Foi reduzido. Estava negativo, né? negativo nesse momento. Então, eu Exatamente. só disse a ela que o contrário, ela não ia ficar satisfeita com 30% que ocorreu ano passado. Maravilha. Deu uma resposta jurídica sem saber. Tem outra pergunta também, doutora. Bastante que fala-se em liminar por 15 dias. Quando o locador pode fazer esse pedido? Essa é outra questão que sempre gerou muitas dúvidas. E olha que a alteração da lei do inquilinato já não é mais tão recente, já temos aí mais de 10 anos, 11 anos de alteração da lei, que trouxe essa previsão da possibilidade de pedir o despejo liminar em 15 dias. E aí, infelizmente, nós temos algumas desinformações quando a gente divulga, quando as pessoas divulgam essas alterações na legislação. Naquele momento, parecia que era muito fácil, que era só ficar inadimplente, entrar com pedido de despejo, liminar e despejar em 15 dias. Mas não é bem assim, né? Justamente, como eu disse, nós estamos falando de um direito constitucional de moradia. E isso é muito protegido pela nossa legislação, porque a gente não pode colocar uma pessoa que está se programando para morar no imóvel, para permanecer no imóvel durante um período, numa situação de vulnerabilidade jurídica, certo? Então, a lei, ela cuidou de trazer algumas condições para que fosse possível esse pedido. Um deles é que o proprietário precisa prestar uma caução judicial, fazer um depósito judicial no valor de 3 vezes o valor do aluguel. Por que isso? Essa caução, ela tem um caráter indenizatório. Quando é feito um pedido liminar, o juiz determina aquela situação sem ouvir a outra parte. Ele está presumindo, pelo que a gente diz, que o que o proprietário está dizendo é verdade, que o inquilino está devendo o imóvel ou que teve uma infração, enfim, N situações que podem gerar uma ação de despejo, né? E aí ele presume isso e ele dá a decisão. E o inquilino vai ser despejado em 15 dias, entre aspas, né? Tem os trâmites processuais, expede o mandado, dá um prazo para desocupar voluntariamente, não é exatamente em 15 dias, mas sim, é sem aguardar todo o trâmite processual. E aí, o que acontece? Pode ser que depois que o inquilino tenha sido já despejado, o juiz vai dar continuidade àquele processo e ele vai julgar o mérito. E pode ser que lá na frente ele verifique que o proprietário não tinha razão, que não deveria ter sido feito o despejo. E aí, nesses casos, essa caução vai ser revertido como multa indenizatória, como uma compensação por aquele despejo indevido no início do processo. Ela tem um caráter compensatório, sem prejuízo do locatário entrar com uma ação de indenização por perdas e danos, se eventualmente ele teve outros prejuízos em razão do despejo indevido, certo? Então, entrou com a ação, foi deferida a liminar, está tudo certo, lá no final julgou o mérito, o proprietário tinha razão, a caução vai ser devolvida para o proprietário. Ele não vai ter nenhum prejuízo. Porém, chegou lá no final do processo, viu que o proprietário não tinha razão e que aquele despejo liminar foi indevido, a caução é revertida como uma indenização para o locatário. Esse despejo, então, de qualquer forma, ele tem que ter uma motivação. Tem que ter uma motivação. A ação de despejo, ela traz ali quais são os requisitos cabíveis para o pedido de despejo. E tem mais uma condição, só para a gente complementar aqui, para o senhor poder trazer suas considerações. Então, essa é uma delas. A outra é que o contrato não pode ter nenhum tipo de garantia. Os dois requisitos são cumulativos. Não adianta prestar caução se tiver garantia. Vai ser indeferido o pedido liminar. Da mesma forma, não adianta não ter garantia e não prestar caução. Acho que ficou bem entendido. No caso do despejo sumário em 15 dias, não pode haver, então, nenhuma modalidade de garantia que nós já falamos. Exato. Né? Não pode haver modalidade de garantia, sem garantia total. Sem garantia. Né? E, mesmo assim, o proprietário tem que depositar 3 meses, correspondente a 3 meses de aluguel. Exatamente. Agora, uma observação interessante com relação a essa questão da garantia é porque existem algumas formas, né, de garantia. A gente elenca as principais aqui, que é a caução,
né, de valor, que pode ser... Ia para a próxima pergunta, doutora. Quais são as modalidades de garantia locatícia? Exato. Né? E aí ela está interligada com essa questão do despejo também, né, liminar. Então, as modalidades de garantia: caução de valores ou de bem imóvel. De valor, geralmente é praticado 3 vezes o valor do aluguel. O inquilino presta essa caução, esse valor fica depositado numa conta e fica ali guardadinho durante o período da locação. Se eventualmente houve um inadimplemento, o proprietário está autorizado a resgatar essa caução para cobrir o débito do inquilino, certo? Existe também a caução de bem imóvel, em que, em algumas situações, por exemplo, quando alguém vem de um outro estado para morar aqui em Brasília, estamos aqui, né, vamos falar. E o que acontece muito, né, porque vem pessoas de fora, servidores públicos, passam num concurso e vem. De repente, essa pessoa tem um imóvel em outro estado, mas vem morar de aluguel, porque não sabe se fica, né? Então, ele pode prestar a garantia através daquele imóvel. Ele pode ser dado como garantia no contrato de locação, e aí o contrato de locação vai ser averbado na matrícula do imóvel dele, aqui ou em outro estado, e vai ficar ali resguardado. Nesse período, esse imóvel não vai poder ser vendido, não vai poder ser, né, negociado em nenhuma circunstância. Temos a fiança, que é prática, né, no mercado, sempre foi muito utilizada. Eu, particularmente, como advogada, especialista em direito imobiliário, especialista em assessoria imobiliária há 16 anos, acho a melhor forma de garantia, a mais segura, a que traz um resultado mais efetivo em caso de problemas e de inadimplemento da locação. E tem o seguro-fiança, que também é uma excelente forma de garantia, mas ela onera um pouco mais o inquilino, né? Porque o custo do seguro-fiança, ele não é pouco, ele não é baratinho. Então, às vezes, é inviabilizado por trazer esse custo a mais para o inquilino. Mas aí, voltando à questão até da liminar, uma situação interessante é que antes, no início, né, dessa prática, das alterações da lei e tudo, era bem rígido essa questão de não haver nenhum tipo de garantia. Se dissesse lá no contrato que tinha uma garantia de caução, não importava se aquela caução já tinha sido exaurida ou se o valor do débito era muito maior do que a caução que havia sido prestada. Os indeferimentos aconteciam, porque levava ao pé da letra o que está escrito na legislação. Porém, recentemente, o entendimento da jurisprudência também tem se modificado, existe divergência, mas alguns juízes já estão entendendo que, se o débito do inquilino for maior do que a caução prestada, é possível sim flexibilizar essa norma e deferir o despejo liminar. Porque, afinal de contas, se você está devendo muito mais, ou um pouco mais que seja, do que você prestou de caução, você vai usar aquela caução, vai cobrir o débito e o resto. O resto não tem garantia. Então, faz sentido deferir a liminar. Verdade, não é aconselhável também, né? Para fazer um depósito de caução de 3 meses, você tem que analisar muito o locatário, porque normalmente leva-se até 8 meses para completar um despejo por falta de pagamento aqui em Brasília, né? Na melhor das hipóteses, né? Então, se tudo correr muito bem. Despejo sumário, mesmo sem garantia, a gente não pode confiar muito. Exatamente. Doutora, para finalizar, né, a nossa última pergunta aqui, o locador pode exigir mais de uma modalidade de garantia para alugar o imóvel? Nós já falamos, né, praticamente, a senhora falou sobre as modalidades, mas, inclusive, comete infrações, né, por mais de uma modalidade, se for exigido, não é Exatamente. Isso? Existe uma vedação expressa na lei do inquilinato a acumulação de mais de um tipo de garantia. Então, além de ser vedado, de ser proibido pela lei do inquilinato e poder tornar aquele contrato nulo de pleno direito, não tem validade. Caracteriza uma contravenção penal, prevista em lei também. Então, essa situação precisa ser muito bem entendida pelos proprietários que eventualmente queiram alugar diretamente o seu imóvel, mas também para os donos das imobiliárias, os administradores de imóveis, eles precisam ficar atentos, porque existem situações que não necessariamente essas
esses tipos de garantia que nós falamos, que também caracterizam a garantia, como, por exemplo, a exigência de pagamento de aluguel antecipado, né? Não aquele aluguel antecipado que você coloca o pagamento do aluguel vencendo, né? Mas exigir que o inquilino pague 2, 3 meses de antecedência, antecipadamente, ou 6 meses antecipadamente, ou até contratos que a gente vê muito na prática. Olha, vai entrar, vai morar 1 ano e vai pagar esse 1 ano todo na entrada, antecipadamente. Nesse caso, não é cabível outro tipo de garantia, sob pena de caracterizar uma contravenção penal. Então, não só esses pontos e esses detalhes que são importantes a gente frisar, que as administradoras de imóveis precisam estar a par da lei do inquilinato, elas precisam buscar treinamentos para suas equipes, elas precisam ter uma assessoria jurídica especializada, porque existem muitos pequenos detalhes na lei que podem prejudicar o bom andamento da locação e que podem, inclusive, caracterizar uma má prestação de serviços do corretor ou da administradora, que vão gerar diversos prejuízos, né? Então, esse cuidado precisa ser tomado. Doutora, muito obrigado. E aproveitando 2 dicas na qualidade de presidente do nosso Conselho Regional aqui do Distrito Federal, né? Primeiro, dizer que essas dúvidas serão tiradas e podem mandar pergunta, né? E a sociedade em geral que não faça nenhum negócio imobiliário que seja permuta, compra, venda, locação sem o corretor de imóveis. Exatamente. É o profissional adequado, é o profissional capacitado, é o agente, né, capaz, que está apto a cuidar do mercado imobiliário, é o corretor de imóveis. Exatamente. Tanto buscar o acompanhamento e o auxílio do profissional corretor, que está capacitado para isso, ele existe na sociedade, não é por acaso, né? Se todo mundo soubesse o que tem que fazer, não precisava do corretor, não precisava do advogado, não precisava de diversos profissionais. Então, tanto ter esse auxílio do corretor, que é o profissional que é habilitado e capacitado para isso, e o acompanhamento de uma assessoria jurídica especializada em uma situação em que fuja daquela normalidade do tradicional, não tomar nenhuma decisão no achismo, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o barato sai caro. E muito, né, doutora? E muito, né? Exatamente. Mas é isso, consulta profissional adequado, né? Exatamente. Se o assunto for jurídico, é com advogado. Se o assunto é imobiliário, negócio é imobiliário, é com corretor de imóveis. Perfeito. Né? Fica as considerações finais. Muito obrigado a todos e nos siga realmente nas nossas redes sociais. E nós estamos aqui no quadro O Advogado Responde para tirar as dúvidas realmente, tanto da sociedade como dos colegas, né? Corretores de imóveis, proprietários de imobiliária. E, enfim, vamos deixar agora com a senhora para suas considerações. Muito obrigada. Só tenho a agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, sanando essas dúvidas. É muito importante que todos mandem também as suas dúvidas, as situações do dia a dia. Eu acredito que nós teremos outras oportunidades para tirar outras dúvidas. O mundo da locação é gigantesco, é uma infinidade de situações e, na medida do possível, a gente vai auxiliando e esclarecendo essas situações para que tudo corra bem. Eu estou sempre à disposição, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado, doutora. E mais uma vez, nós temos também o nosso telefone, né, que nós temos o Fala BR, né, que recebe reclamações, elogios, e o 3321-1010, que pode fazer as suas perguntas que nós voltamos aqui para responder, não é, doutora? É isso mesmo. Muito obrigado a todos.